Boa noite. Dá boa noite para quem está ao teu lado, dá um beijo, dá um abraço. Se tu não conhece, pergunta o nome. Beleza? Boa noite, cara. Boa noite. A gente vai continuar falando aí sobre o tema Fidelis, que a gente começou há um mês e meio atrás. Quem acompanhou todos os sábados, levanta a mão. Da hora. Já aprendeu coisa arada. A gente começou aprendendo sobre o que é fé. Lembra? O que é fé? Certeza. Fé não é achismo. Fé é certeza daquilo que não se vê, nem se pode tocar. E o que acontece é o quê? Que existem muitas coisas que nós não vemos. Não é verdade? Por exemplo, a gente não vê o que aconteceu para o Brasil perder 7-1 da Alemanha. Ou alguém viu? Enfim. Não, mas 7-1 não, né, velho? Né, 2-0, 3-0, mas 7-1, mano, foi facado, ninguém viu. Mas se pá, tinha, sei lá, um demônio do futebol lá. Brincadeira. Mas, enfim, muitas coisas nós não vemos. Portanto, para enxergar aquilo que nós não vemos, é necessário fé. Nós somos seres limitados. A gente viu também que fé não é burrice, mas fé é a maneira que nós lidamos com aquilo que está fora da nossa habilidade ou competência humana, está fora do nosso limite de compreensão. A gente também viu que fé sem obras é morta. Se você tem fé e não pratica aquilo que você vê, aquilo que você tem certeza, pega essa fé, amassa ela e joga no lixo, porque ela não tem efeito nenhum na tua vida. Nós também vimos que, semana passada, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, é necessário ver o invisível. Amém? Essa é a primeira etapa do tema. Segunda etapa do tema, agora a gente vai falar sobre a prática de fé. Como a gente viu, fé sem obras é morta, agora a gente vai começar a falar sobre que obras, então, nós temos que ter. Eu já entendi que eu tenho que fazer alguma coisa, mas o que eu tenho que fazer? É isso que a gente vai conversar aí mais 3 semanas até encerrar o tema Fidelis, beleza? Galeria dos Heróis da Fé é um capítulo da Bíblia reservada para falar acerca de homens extraordinários. Gente que viveu coisas extraordinárias, viveram coisas incríveis. E viveram essas coisas incríveis por um simples motivo. Eles foram heróis da fé. Era gente comum, gente como a gente. Gente que tinha caganeira, gente que, sei lá, comia um alimento, tinha intoxicação alimentar. Gente que andava de bike, chovia e ficava com rastro nas costas. Não andava de bike porque não tinha bike, mas se tivesse, iam ficar com rastro nas costas. Gente como a gente comum. E o que diferenciou eles de todo o resto da multidão é que eles viam e viram coisas que gente comum ou outras pessoas não estavam vendo. E aí que vem Noé, Abraão, enfim, gente como a gente, mas que viu coisas que mexeu com eles, coisas que fizeram a vida deles ser diferente. E hoje a gente vai conversar então sobre 2 heróis da fé. Os 2 heróis da fé estão lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Abra a tua Bíblia lá. Hebreus 11, 4. Beleza? Quem não tem Bíblia pode olhar lá na Bíblia projetada. Não é uma pessoa que eu ouvi uma vez falar que se a Bíblia não é um livro, não é sagrado? Tem cada besteira que fala, né? Eu me assusto de vez em quando. Hebreus 11, 4, beleza? Está aberto? Não? Olha lá. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Ele ofereceu uma oferta a Deus melhor, maior, mais rechonchuda, mais gostosa que a de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, porque Caim, seu irmão, matou ele,
por meio da fé, ainda fala. Tanto fala que está falando com a gente hoje. Pela fé, Enoque, que eu realmente acredito que deu origem à palavra nhoque, foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Né? Foram lá bater na porta de Enoque, Enoque! Chegaram lá, Enoque não estava, só botou lá um bilhete falando, partiu o céu. E foi. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Então são dois heróis da fé, Abel e Enoque. Amém? Vamos orar? Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor, dá-nos revelação e entendimento da tua palavra nessa noite. Eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor trouxe cada um de nós até aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar a nós, através da minha vida, Senhor. Eu quero pedir mesmo a Ti, Senhor, que o Senhor fale conosco. Eu acredito que existem várias pessoas no nosso meio duras de coração, cheios de arrogância, achando, ó Pai, que sabem de tudo e achando que têm o controle de todas as coisas, mas por fim são pessoas tão tolas, ó Pai, que não conseguem acrescentar nenhum dia sequer na vida delas. Eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor quebrante todos nós aqui e leva-nos ao entendimento da Tua palavra, Senhor. Que tudo que vamos conversar não seja baseado na sabedoria humana, mas seja baseado na Tua sabedoria, Pai. Portanto, Senhor, passa no nosso meio, distribuindo fé a todos aqueles que querem fé, Senhor. A todos aqueles que querem enxergar as coisas invisíveis e que estão além dos nossos limites, ó Pai. Para que saiamos aqui motivados para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra fala que Abel ofereceu um sacrifício, uma oferta superior à de Caim. Pergunta, por que Abel ofereceu uma oferta melhor que a de Caim? Por quê? Abel ofereceu uma oferta melhor que a de Caim, porque Abel viu aquilo que Caim não viu. O que Abel viu? Um Deus digno de receber o meu melhor. O que Caim viu? Nada. Caim só tinha uma tradição familiar que se entregava a oferta para Deus. Ele continuou fazendo isso. Deus olhou para a oferta de Caim e rejeitou ela. Porque na oferta de Caim não vinha acompanhado o coração dele. Enquanto Deus olhou para a oferta de Abel e falou, filho, isso aí, mandou bem. A tua oferta é agradável a mim. Não porque você está oferecendo algo melhor. Não porque eu só gosto de carne e não gosto de vegetais. Não é por isso. Mas porque a tua oferta, Abel, é oferta de alguém que entendeu as coisas espirituais. A tua oferta, Abel, é uma oferta que vem acompanhada do coração. Sabe, cara? Imagine hoje Caim e Abel aqui no nosso meio. Beleza? Caim e Abel. Talvez seja o cara que está do teu lado, seja Caim. Cuida. Fica ligado. Caim e Abel no nosso meio. Quem é Abel? Abel é aquele cara que vem e oferece o melhor para Deus. O melhor. A oferta de Abel é uma oferta gorda, a oferta de tempo, a oferta de vida. A oferta que Abel oferecia a Deus era uma oferta que extrapolava a naturalidade. Enquanto Caim vem dar uma ofertinha para Deus. Vai lá, pega lá os vegetais no fundo da gaveta da geladeira. Vai dizer que na tua geladeira não tem vegetais podres na gaveta. Na minha, se você for lá, tem certeza. Isso é pelos olhos da fé, certeza que tem lá. Foi que Caim ofereceu o resto, a sobra. Por causa do medo de Deus, por causa da tradição familiar, mas ele ofereceu o resto. Agora imagine o seguinte, Caim e Abel oferecendo isso para Deus e Caim olhando para a oferta de Abel e falando o quê? Ixi, Abel, como você é exagerado, né, velho? Para que entregar tudo isso para Deus? O que você está entregando aí para Deus, Abel?
Abel fala, ô, estou entregando um filé mignon e uma picanha para Deus. Caim olha para Abel mais uma vez e fala, ei, por que você não dá, sei lá, um filé de bunda de vaca, alguma coisa do tipo, mas picanha, mano. Amanhã é domingo, amanhã é dia de churrasco, um bom chimarrão. Você está oferecendo o teu melhor, cara. Amanhã não vai ter picanha porque você está dando para Deus. Você está exagerando, não é, Abel? Você está extrapolando os limites, não é, Abel? E sabe, você que está no GP, com certeza você vê dentro do teu GP pessoas que oferecem o melhor para Deus. E pessoas que oferecem o que dá, o que sobrou. Sabe o que é engraçado? Que as pessoas que oferecem o melhor para Deus, elas têm um brilho, elas têm uma postura, elas têm uma vida diferente. Parece que são burras por estarem entregando o melhor para Deus. Mas por fim a vida delas evidencia que fizeram a melhor coisa da vida delas. Sabe por quê? Porque Deus se agrada daqueles que veem Deus sendo digno de receber o nosso melhor e oferecem, portanto, o melhor a Deus. E Deus se agrada, como se agradou de Abel. Ei, Abel mandou bem. E rejeita a oferta de Caim. Sabe de uma coisa, cara? Sendo bem honesto com você, se você tem dado as sobras para Deus, Deus rejeita. Outras palavras, Deus tem vontade de vomitar. Ué. Essa oferta é nojenta para Deus. Deus não precisa da tua oferta, cara. Deus não precisava dos vegetais de Caim. O que Deus estava esperando de Caim, de Abel, não tinha a ver com número, não tinha a ver com quantidade, mas tinha a ver com amor, tinha a ver com entrega genuína. O que Deus está esperando de você, cara, não tem a ver com valor. Ah, vou entrar no carnê da oferta de R$900 da igreja fulana de tal. Não é isso, cara. Deus espera o teu coração, cara. A oferta que agradou a Deus, que foi a oferta de Abel, agradou tanto a Deus, porque Abel, além de ver aquilo que Caim não viu, colocou o coração dele naquela oferta. Pergunta, cara, quem acha aqui que Deus é digno de receber o nosso melhor? Levanta a mão. Esse que é o nosso problema. A maioria de nós achamos que Deus é digno de receber o nosso melhor. Não temos certeza. Muitos de nós acham. É Caim. Caim acha, né? Ele achou, ele foi lá e deu uma oferta para Deus, ele achava. Abel, ele tinha certeza. Me diz uma coisa, muda alguma coisa na tua postura de quando você acha alguma coisa e quando você tem certeza de alguma coisa? Muda? Totalmente. E exatamente foi essa a diferença entre Caim e Abel. Caim ofereceu uma oferta que achava que Deus merecia. Abel entregou uma oferta que sabia que Deus merecia. Isso é totalmente diferente. Então a gente vê algumas categorias de vida oferecida a Deus, não é? Primeira categoria é a categoria de Caim. A categoria daqueles que acham. Segunda categoria é a categoria de Abel, daqueles que têm certeza. Mas existe uma outra categoria que não está no texto, que é uma categoria daqueles que sabem que Deus merece, têm certeza que Deus merece, mas ainda não dão o seu melhor para Deus. E sabe, cara, se você tem certeza que Deus merece o teu melhor, e você não tem dado o teu melhor para Deus, sabe o que eu tenho para dizer para você? Fé sem obras é morta, velho. Você acha que o fato de você saber que Deus merece o teu melhor faz alguma diferença? Faz nenhuma diferença. Pega essa tua fé e joga no lixo, porque não faz nenhuma diferença. Deus rejeita tanto a oferta de Caim, que achava, como também rejeita a tentativa equivocada e medíocre e miserável daquele que tem certeza e não faz aquilo que tem certeza. Abel para nós é um exemplo de alguém que ofereceu o melhor para Deus. Enquanto Caim é a antítese da fé, é o oposto da fé. Caim é o oposto da fé por quê? Porque a fé está baseada em certezas, a fé não é achismo. Então, Caim é a antítese da fé porque Caim ele achava, ele não tinha certeza.
E sabe de uma coisa, cara? No dia que você tiver certeza das coisas de Deus, a tua atitude vai mudar. Potencialmente. Se você não desobedecer a Deus. A atitude de Abel é uma atitude de quem entendeu que Deus é digno. Quer saber de uma coisa? Caim nunca vai entender Abel. Tua esposa já chegou para você e falou, amor, acho que você está exagerando esse negócio da igreja aí, velho. Não para de ir na igreja, para com isso. Alguém já falou isso para você? Teu pai já falou para você, filho, para de falar de igreja, pelo amor de Deus, vamos falar da seleção brasileira. Teu pai já falou isso com você? Teu amigo já falou para você, para de encher o saco, fica falando de Jesus toda hora, velho. Para, está exagerando, né? Está indo muito longe com essa história aí. Sabe de uma coisa? Quem tem a atitude de Abel sempre vai ser tido como exagerado para aqueles que não veem aquilo que Abel vê. Sabe de uma coisa, velho? Se você quiser ser como Abel, tenha certeza que as pessoas vão olhar para você como alguém exagerado. Alguém que está passando os limites. Mas a pergunta que eu te faço é o quê? Será que Abel estava passando os limites? Para aqueles que enxergam o tamanho da dignidade de Deus, sabe que não. Sabe que se eu oferecer tudo para Deus, ainda é muito pouco, comparado àquilo que Ele merece. Não concorda comigo? Se entregar tudo para Deus, sabe? Tudo. Ainda é pouco, comparado ao que Deus merece. Mas isso só entende quem vê o que Abel vê. E como nós vemos aquilo que Abel vê? Através da fé. E a fé é um presente dado, não é uma conquista intelectual. Portanto, cara, quero convidar você a baixar a tua cabeça, fechar teus olhos. A gente vai orar. E se você não vê Deus como alguém digno de receber o teu melhor, você não vê Deus como Abel vê, eu quero te convidar a ser ousado em relação a isso. E eu vou orar, e se você quer ver Deus como Abel vê, quero te convidar a repetir essa oração que eu vou fazer no teu lugar, pedindo para você ver Deus como Abel viu. Se você quer ver como Abel via Deus, tamanho da dignidade que Deus tinha, que fez a atitude dele ser diferente, cara, fala assim para Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, se mostre para mim como o Senhor se mostrou para Abel. Eu quero te ver como o Senhor se mostrou para Abel. Que no nome de Jesus, eu entenda aquilo que Abel entendeu. Amém. Amém. Abel ofereceu o seu melhor para Deus, porque tinha certeza que Deus merecia o melhor. Abra tua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 24. 1 Crônicas 21, 24. Primeira Crônicas 21, 24. É um versículo famoso. Olha o que diz lá. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Presta atenção. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei uma oferta que não me custe nada. Quantos já viram esse versículo aí? Não está tão famoso hoje, né? Mas, o que está acontecendo naquela história, velho? Davi queria dar uma oferta para Deus. Esse camarada ali, Araúna, que é um bom nome para você dar para o teu filho, que é fácil de apelidar, ou Ará, chega aí. Ou pode ser até Una, né? Una. É uma sugestão, né? Enfim, não tem mais filho para dar, então estou passando o nome para frente. Araúna chegou para Davi e falou: ei Davi, é o seguinte, cara, você quer entregar uma oferta para Deus? Quero. Então vou fazer o seguinte, eu tenho um terreno, você dá para Deus e está tudo certo.
Sabe o que Davi respondeu? Olha a petulância dele, cara. Eu não posso dar uma oferta para Deus que não me custe nada. Você está ficando louco que eu vou oferecer a sobra para Deus? Você está ficando louco que eu vou oferecer a Deus alguma coisa que não toque em mim? Deus é digno de receber o meu melhor. Eu não vou dar para Deus algo que me sobra, algo que me resta, algo gratuito. Eu não dou para Deus isso. Eu não vou dar para Deus brinde que eu recebi no Angelone. Eu não vou dar para Deus a tinta que sobrou da minha pintura da minha casa do ano retrasado. Eu vou dar para Deus o meu melhor. Eu não posso dar a Deus algo que não me custe nada. Pergunta: por que Davi teve essa atitude, essa postura? Por quê? Porque ele viu aquilo que Abel viu. Um Deus digno de receber o melhor. Um Deus digno de receber o melhor tempo. Um Deus digno de receber o melhor talento. O melhor dom. Um Deus digno de receber o melhor dinheiro. Um Deus digno de receber o melhor amor, o melhor carinho, as melhores palavras. Um Deus digno de receber o meu melhor. Está vendo, cara? Davi é Abel. E esse mesmo Deus é o Deus que está aqui. E que inclusive é o único Deus que você precisa enxergar como Abel enxergou. E no dia que você enxergar a Deus dessa forma, tenha certeza, todo o teu exagero vai parecer ser pouco comparado àquilo que Deus merece. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sou extremamente extravagante na minha vida com Deus. Exagerado. Eu exagero na minha contribuição financeira, exagero mesmo. Eu exagero no meu tempo que eu dedico a Deus. Eu exagero na minha vida dedicada às coisas do reino. Exagero, cara. Sério, fico doente de vez em quando porque eu exagero demais. Exagero de vez em quando no meu jejum. Exagero de vez em quando na minha oração. Exagero. Mas sabe o sentimento que eu tenho? É que todo o meu exagero é pouco comparado àquilo que Deus merece. Parece que eu estou exagerando a minha contribuição financeira. Mas eu olho para ela e falo, meu, velho, que vergonha, cara. Eu tinha que dar mais, cara. Eu tinha que dar mais. Por quê? Não é porque eu sou obrigado a dar. Não é porque se eu não der, Deus vai mandar o devorador na minha casa. Não é porque se eu não der, sei lá, vai chover canivete na minha cabeça. Mas é porque eu consigo ver um Deus que é digno de receber o meu melhor. Você tem visto esse Deus digno de receber o teu melhor, cara? Sabe, se você tem visto, você precisa não só ver, mas você precisa ter uma atitude como a de Abel. Se eu vejo, se eu sei, se eu tenho certeza que Deus é digno de receber o meu melhor, então eu vou entregar o meu melhor a Deus. E saiba de uma coisa, você vai ser criticado. Não se assuste com isso. Por quê? Porque você está vendo aquilo que talvez a tua namorada não esteja vendo. Porque você está vendo talvez aquilo que teu pai não vê. Você está vendo aquilo que teu patrão não vê. Aí você chega para o teu patrão e fala, patrão, não vou poder fazer serão porque, pô, cara, à noite é corre, GP, discipulado lá na igreja, e teu patrão olha para você e fala, tu está exagerando, né, filho? Não se assuste com isso. Sabe por quê? Porque teu patrão não está vendo o que você está vendo, cara. No dia que ele vê o que você está vendo, tudo vai fazer sentido. Esses dias mesmo eu ouvi o testemunho de uma menina que tinha uma outra amiga, enfim, que criticava um monte a onda, normal, né? Criticava um monte a onda, falava que, enfim, essas coisas que falam por aí. E ela veio num culto, naquele culto, enfim, ela abriu o coração para Deus, que faz toda a diferença. E quando ela abriu o coração para Deus, Deus falou com ela. E sabe o que ela falou para a amiga dela? Agora eu entendo a forma como você vive. Agora eu entendo porque você é tão frenética nessas coisas de Deus. Porque ela viu aquilo que ela não via. Está entendendo? Abel foi um herói da fé porque ele ofereceu o melhor para Deus. O tamanho da sua entrega é diretamente proporcional ao tamanho da sua visão de Deus.
Olha para você que está ao teu lado e diga isso. O tamanho da sua oferta é diretamente proporcional ao tamanho da sua visão de Deus. Se você tem uma visão miserável de Deus, a tua oferta a Deus é tão miserável quanto a tua visão. E quando eu estou falando de oferta, eu não estou falando somente de dinheiro. Estou falando de tudo. Uma vida oferecida a Deus. O tamanho da sua entrega a Deus é diretamente proporcional àquilo que você entende de Deus. Cara, se você tem visto muito Deus, se você tem entendido muito de Deus, saiba de uma coisa, cara, você guerreia contra você mesmo para oferecer o melhor para Deus. Você guerreia contra você mesmo para entregar sempre o melhor tempo, o melhor para Deus. Amém? Agora a gente vai conversar então sobre o segundo personagem, o segundo herói da fé, chamado Enoque, né? O famoso Nhoque. Lá em Gênesis capítulo 5, 24, conta a biografia de Enoque. Vamos ler a biografia de Enoque? Enoque andou com Deus, já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Ponto, acabou a história de Enoque. História cumprida, não é? Enoque andou com Deus, já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Essa é a história de Enoque. E esse é o nosso herói da fé. É esse que Deus fala para vocês, ei, imitem. É esse tipo de gente que a gente tem que imitar. Enoque. E aí, quantas empresas ele teve? Eu acho que nenhuma. Quantos burros do ano ele teve? Eu acho que nenhum. Quantos filhos? Não sei. Quantas casas? Tinha casa na beira do Mar da Galileia? Não sei. Tinha casa no campo, lá nas colinas, perto do Monte Sinai? Não sei. A biografia que Deus dá de Enoque é essa. Enoque andou com Deus, bateram na porta dele, ele não estava mais lá, porque Deus olhou para ele e falou, esse cara eu preciso levar para o céu. Cansei de conversar com Miguel, traz Enoque para cá. Bota ele na mesa que preciso trocar uma ideia com esse cara. Sabe, cara, quando você ouve essa expressão, Enoque andou com Deus, o que vem na tua mente? Não deve vir uma fantasia, tipo Crônicas de Nárnia. Como assim? Enoque de mão dada numa colina, numa campina verde, pôr do sol e nuvens no céu, e ele andando com um amigo imaginário, e borboletas voando, e Enoque andou com Deus. Não. Quando a gente fala sobre o fato de Enoque andar com Deus, significa que Enoque viveu o que Deus queria que ele vivesse. Quando a gente fala sobre o fato de Enoque ter andado com Deus, significa que quem guiava Enoque era Deus. Que quem ditava as vontades para Enoque era Deus. É mais ou menos assim, imagine Deus de mão dada com Enoque, e Deus ia para a direita, para onde Enoque ia? Para a direita. Ia para a esquerda. Para a esquerda. Parava. O que Enoque fazia? Parava. Pulava. O que Enoque fazia? Pulava. Dava uma rodadinha. O que Enoque fazia? Dava uma rodadinha. Corria. O que Enoque fazia? Corria. Sabe por quê? Porque Enoque andava com Deus. Sabe, talvez, para aqueles que enxergam as coisas sem os olhos da fé, olha para Enoque e fala, Enoque foi um fracassado. Não é? Mas para aqueles que enxergam aquilo que Enoque enxergou, a gente sabe que Enoque foi o cara mais feliz desse mundo. Velho, como eu queria que Deus olhasse para mim e falasse, ei, sobe aí, velho. Te quero. Te quero. Enoque, para aqueles que têm fé, é a personificação do sucesso. Para aqueles que enxergam as coisas só de maneira natural, Enoque era um fracassado. Como Jesus. Jesus, um cara jovem, de 33 anos, que morreu porque quis, não casou.
potencialmente nunca afogou o ganso. Não teve carro, não teve casa. Imagine você contando a tua história para o teu avô como a de Jesus. O que teu avô ia falar? Esse, que zica, hein, velho? Que vidinha. Ou Paulo, contando a sua biografia para o seu pai. Pai, eu era um letrado. Estudei na escola de Gamaliel, um dos maiores filósofos daqueles dias. Mas quando eu conheci Jesus, eu joguei tudo isso no lixo, porque nada se compara ao conhecimento de Cristo. E algumas coisas aconteceram comigo, pai. Lembra que eu tinha uma empresa lá de fazer tênis? Então, deixei de lado. Porque agora meu corre é outro. E aí, filho, casou? Não casei. Não tinha tempo para ficar cuidando de mulher. Mulher exige muito tempo. Muito tempo mesmo. Vocês sabem disso, né? Mas tá certo, Paulo falou mesmo, que casa está dividido, tem que cuidar da mulher, vai fazer o quê? E tem que cuidar bem, não é, Fique? Tem que cuidar bem. O que o pai de Paulo falaria de Paulo? Paulo, você está louco, velho. Olha a tua vida. Mas sabe o que Paulo fala, cara? Paulo fala aquilo que qualquer ser humano quer falar. Eu aprendi a viver feliz em todo o tempo. Eu sou feliz em todo o tempo. O maior desejo do ser humano, sabe qual é? Ser feliz. Quem quer ser feliz aí, levanta a mão. Aí, esse é o maior desejo de todo mundo quer ser feliz. Por mais que você seja alguém que curta sofrimento tal, e, né, pague uma de, né, simple plan, assim, e tal, cortar os pulsos e sofrer. Todo mundo quer ser feliz. O que Paulo fala é que ele era feliz em todo tempo. Vivendo uma vida aparentemente fracassada, mas que para aqueles que veem aquilo que Enoque viu, aquilo que Paulo viu, entendem que na verdade não existe vida de maior sucesso do que essa. O mundo tem várias sugestões e planos de vida para você. Por exemplo, uma sugestão e um plano de vida oferecida pelo mundo: viva para o prazer. O que importa é sentir prazer. Se te dá prazer, vai, filho. Cai de cabeça. Aí o que acontece? Você conhece algum usuário de crack que tem uma vida feliz? Você conhece? O cara estável, que tem a família, legal. Domingão vai lá, bater um rango com a família. Você conhece? Não, mas sabe por que tanta gente tem fumado crack? Por causa da vida do prazer, baseada no prazer. O importante é sentir prazer. Existem alguns estudos que falam que a primeira bola na pedra de crack dá 400% vezes mais do que o prazer no êxtase da relação sexual. Tipo, é um uou! Então o que acontece? A pessoa prefere cagar a vida inteira em nome do prazer. Assim como, por exemplo, uma esposa que pula cerca. Não é? Sabe que isso vai zoar teu casamento. Mas o prazer é mais importante. Uma vida baseada no prazer. Tem várias outras sugestões. Viva para o status. Aí o que acontece? Você é uma menina de madrugada chorando, desesperada da vida. Vai lá, bota um decote, vai bater uma foto para botar no Face, feliz de madrugada. Tá rindo porque você fez isso, né? Mentira, velho. Mas essa vida é uma vida que o mundo propõe. Se baseia no status. Aparente as coisas para as pessoas. Uma vida baseada na luxúria. Uma vida baseada no consumismo. Quanto mais você tiver, melhor. Aí chega um momento que você não tem mais como ter e quer ter. E aí você vê que o outro tem mais. Você compra um carro zero, o outro já comprou outro carro que saiu agora. Você compra o iPhone, sei lá que iPhone que está hoje. Qual que é o top? 6 já saiu? Meu, velho, Jesus está voltando. Você compra um iPhone, sei lá o quê, e daqui a pouco já saiu outro, e enfim. E você vive escravo disso.
E nunca isso vai te fazer feliz. Nunca. Sabe qual é a sugestão de Cristo para nós? Qual é o plano de Deus para nós? Viva a minha vida. Sabe o que Jesus está dizendo para você, velho? Viva a minha vida. É exatamente isso que Filipenses capítulo 1, versículo 21 fala. Porque para mim o viver é Cristo. Que se lasque, que se dane o mundo, cara. Para mim o viver é Cristo. E quem vive Cristo, experimenta de uma felicidade, de uma paz, de uma segurança que nada, nem ninguém pode te oferecer. Sabe, há 7 anos atrás, eu optei por demanda do reino e pelos planos de Deus, abandonar toda uma carreira promissora pela frente, de engenharia e automobilística e assim por diante, para viver os planos de Deus. Grande parte das pessoas que estavam à minha volta olharam para mim e falaram: "Isso é burro, né, velho?" Aí eu vou dizer uma coisa para você, velho. Sinceramente, de vez em quando eu acordo de manhã eu falo: "Cara, eu acho que eu sou o cara mais feliz da vida, da face da terra." Acho que nem na lua tem gente tão feliz que eu, cara. Não tem. Não sei por quê. E não é porque eu tenho posses e, casa, carrão. Não, não tenho nada disso, aliás. Moro no Jativoca com o portão caindo aos pedaços, com pé de goiaba que não dá goiaba naquela miséria, com pé de tangerina que deu uma tangerina e era seca. Mas sou feliz a vida, cara. E da onde vem essa felicidade? De Cristo. E isso é inexplicável, porque isso é vivido pela fé. Não se explica. E talvez você tenha e faça e namore, e carro, e isso, aquilo, outro, mas você não tem o que eu tenho. Por que você não tem o que eu tenho? Porque você não vive a vida de Cristo. Com isso eu não estou dizendo que você não pode ter e fazer, e ter casa e ter carro. Se tiver casa na praia, me chama para bater um rango junto. Mas não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a felicidade plena só existe para aqueles que vivem a vida de Cristo. Porque Enoque viveu para os planos feitos. E parece correndo sempre alguma coisa atrás de algo que você não consegue achar. Aí o que acontece? Você fuma um e até faz um barato durante um tempo. Aí não dá mais. Aí o que você vai fazer? Vou dar um teco. Você dá um teco, aí acabou o barato. Você vai fumar uma pedra. Aí você fuma a pedra, fica escravo da pedra e que não sei mais o que fazer, vou transar. Aí você transa e fala: não, precisa de uma mulher experiente, prostituta. Aí você vai, pega uma prostituta e fala: pô, não dá, vou pegar um traveco. Pega um traveco, não rola. Aí fala: não, barato é sair de tudo isso e ser rico. Vou fazer faculdade e ser magnata. Aí você se torna magnata e continua infeliz. Sabe por quê, cara? O único lugar da satisfação da vida está em quem criou a vida. E quem criou a vida é Jesus, cara. Se Ele criou a vida, Ele também é o único que pode te dar de verdade prazer na vida, satisfação na vida. E quando eu digo satisfação, eu não estou dizendo sobre êxtase de prazer, tipo orgasmo, não estou falando sobre isso. Estou falando sobre sentido na vida, razão, propósito de viver. Isso não tem orgasmo que substitua. Isso não tem chapo que substitua. Não tem experiência que substitua isso. Enoque era um homem de sucesso. Um homem de sucesso. Por quê? Viveu pela fé. Para muita gente, um retardado que andou com Deus. Mas nós sabemos, cara, que Enoque viveu aquilo que pouca gente vive. Pouca gente vive. Sabe, cara, aqueles que vivem pela fé estão felizes quando tudo parece que está triste. Vou dizer para você, cara, como eu falei anteriormente, a chuva vem sobre justos e injustos e a tempestade bate e as ondas vêm e vão e a gente sofre e passa por momentos difíceis na vida. Por exemplo, passei por bastante momentos difíceis no meu casamento. Agora me diz uma coisa, quando eu vivi infeliz no meu casamento? Quando? Nunca. Nunca fiquei infeliz no meu casamento. Nunca. Passei por bastante treta.
Quem está perto de mim sabe que todo momento eu estou bem, cara. Eu acho que essa é a grande indignação da Lari comigo, né? Chora um pouco, por que eu vou chorar? Beleza, estamos passando por treta, vamos superar, vamos para frente. Aprendi a viver o segredo de viver feliz em toda e qualquer circunstância. Sabe qual é o segredo? Viver a vontade de Deus. Você quer viver feliz e satisfeito a todo tempo? Quem quer levantar a mão aí? Cara, se você quer, escuta o que eu estou te falando, velho. A única maneira de você viver isso é vivendo os planos de Deus para a tua vida. É a única maneira. Enfim, é óbvio que isso é uma escolha tua. Pode se iludir o tanto que você quiser. Pode dar voltas o tanto que você quiser. Mas no final das contas, essa é a única maneira de viver realmente satisfeito com a vida. Quem seria Enoque hoje? Quem seria Enoque hoje? Sabe, talvez você pense que Enoque seria um ripongo que andava aí pela rua tal, e falava de Jesus. Não, cara. Sabe quem seria Enoque? Seria alguém como eu e você. Alguém que coloca em primeiro lugar as coisas de Deus. Enoque seria aquela pessoa como teu apacentador, sabe? Que, por exemplo, decidiu não aceitar uma promoção de trabalho porque não quer deixar o GP. Esse é Enoque. Seria alguém que, como talvez o teu discipulador, que te discipula no domingo, o dia que ele tem com a namorada dele. Sabe? Alguém que faz uma vida baseada nos planos de Deus nessa vida real. E sabe de uma coisa, velho? Paralelo. Não confunda consagração com vagabundagem. Amém? Não confunda. Ah, vou me consagrar ao reino de Deus, vou parar de estudar. Não faça isso, seu vagabundo. Não faça isso. Por que você não deve fazer isso? Porque enquanto Deus não falar para você e te exigir isso, você não tem que fazer isso. Enquanto os planos de Deus não te levarem para isso, não faça isso. Ah, eu vou parar de trabalhar para me dedicar ao GP. O que você vai ficar fazendo? Vai ficar rolando a timeline a tarde inteira? Isso não é consagração, cara. Não confunda as coisas. Não dê nome de consagração vagabundagem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque, por exemplo, eu conheço, sei lá, coordenador que é casado, que é casada, que trabalha, faz faculdade e ainda assim vive freneticamente as coisas de Deus e não deixa a desejar em nada naquilo que Deus está colocando na mão deles. Enoque seria alguém como talvez o Duarte, o Fique, que amanhã está zarpando para a Mafra, está deixando de curtir o domingo dele com sua esposa, para dedicar as coisas àquilo que Deus está colocando na mão dele. E a pergunta que eu faço, Fique, você sofre com isso, velho? Domingão, você não fica pensando, pô, poderia estar andando de skate, sei lá, dando um rolê. Cara, se o Fique, enfim, ele falou que não, né, para quem não viu. Se o Fique é como eu, velho, não sofro nada. Vou dizer para você uma parada, eu curto demais surfar. Cara, eu curto demais. Sério. Faz muito tempo que eu não surfo. Faz 2 meses. É muito tempo, tá? É muito tempo. Para quem surfa tá entendendo o que eu estou falando. E você acha que eu estou mal? Ah, não tenho tempo para surfar? Estou nem aí, velho. Porque aquilo que eu estou vivendo, que são os planos de Deus, são incomparáveis ao prazer de dropar uma onda de 2 metros e dar uma cavada. É incomparável, velho. Não tem comparação. Viver os planos de Deus é o melhor plano de vida que você pode ter. Mas saiba de uma coisa, para você viver os planos de Deus, você vai ter que abrir mão dos seus. Olhe para a pessoa que está ao teu lado, diga isso. Para você viver os planos de Deus, você vai ter que abrir mão dos seus. Paulo fala isso em Gálatas 2:20. Ele diz o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Fui crucificado com Cristo.
está na cruz. Meus planos estão na cruz. Minhas vontades estão na cruz. Os meus desejos estão na cruz. Quer um testemunho? Eu curto demais criança, velho. Eu piro em criança. Eu acho muito louco. Sempre sonhei em ter um monte de filho, dar um rolê, sei lá, ver os bacuri jogando bola na frente de casa, com ranho. Eu pirei muito nisso, sabe? Brincando de esconde-esconde à noite, aí vem com a mão quebrada. Eu achei louco essa história de ser pai, assim. Sempre pirei nisso, surfar com meu filho. Enfim. E quando eu casei, eu tinha um sonho. Sabe qual era o meu sonho? Ter 4 ou 5 filhos, era o meu desejo. Porque eu achava muito louco. Falei, pô, vou encher minha casa de filho, vai ser animal, velho. Né? Vai dar para dar um time de futebol ali, vai ser da hora. Aí o que acontece? Eu tinha firmado esse sonho em mim, mas aí o que aconteceu? Teve o Joshua, teve o Zion, e aí a gente começou a conversar, e aí, como vai ser? Né? Vamos fabricar mais um? Não? Como vai ser? Pá. E a gente chegou à conclusão que não. Por quê? Porque os planos que Deus estava colocando sobre a nossa vida não davam para a gente liberdade, não davam para a gente espaço para ter mais filhos. O que eu fiz? Vasectomia. Não posso ter mais filhos. E você acha que eu estou mal por causa disso? Sou nem aí, velho. Não porque eu não queria ter filhos, mas porque eu sei que quando eu abro mão de alguma coisa da minha vida, eu sei que Deus tem coisas ainda melhores para mim. A expectativa que eu tenho a respeito de viver o que Deus tem para mim é muito maior do que a frustração de algum sonho pessoal ou de alguma vontade pessoal. Extrapola. Era isso que Enoque vivia, era isso que Paulo vivia, e era isso que Deus quer que você viva. O plano de Deus para você é que você viva a vida de Cristo. Como que você vai ver isso? Pela fé. Só pela fé. Naturalmente isso é burrice. É burrice querer ter filho e não ter mais filhos. Mas para quem tem fé sabe que não é. Naturalmente, parece ser burrice. Poder surfar, mas escolher fazer outras coisas que Deus está pedindo. Parece ser burrice. Mas para aqueles que vivem pela fé, sabem que isso é sabedoria de Deus. Sabe de uma coisa, cara? Paulo, esse cara que viveu os planos de Deus para a vida dele, ele diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pergunta: quem aqui quer viver uma vida boa, perfeita e agradável? Levanta a mão. Sabe o que Paulo está falando? A única maneira de você viver uma vida boa, perfeita e agradável é você não se amoldando àquilo que o mundo está te oferecendo como uma proposta de vida. Mas você escolher, optar por viver o que Deus está colocando para você como proposta de vida. E sabe, cara, como que eu vou saber o que Deus tem para mim? Tenha certeza, você vai saber. Você vai saber. Você que tem vivido pela fé, você sabe. Você sabe quando é para você fazer alguma coisa, você sabe quando é para você falar de Jesus, o Espírito Santo fala com você. E quem vive o que eu estou falando sabe. O Espírito Santo fala para você quando você tem que discipular, ele fala para você quando você tem que implantar, ele fala. Mas o grande problema e o grande desastre disso tudo, primeiro, que muita gente tem visto o que Abel viu. Uma certeza de que Deus é digno de receber o meu melhor, mas não tem tido a atitude de Abel. Segunda coisa, muita gente tem certeza que Deus tem planos melhores que os meus, mas não os vive por falta de atitude. Cara, olha aí para quem está ao teu lado e diga assim: não desperdice a sua vida. Sabe o que a Bíblia fala sobre aqueles que não vivem em Cristo? E a Bíblia fala, e eu confirmo na minha experiência de vida, que todos nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Sabe qual é o maior problema de estar morto? Você não sabe que está morto. Esse é o maior problema.
E esse era o maior problema que eu tinha. Faz uns 8 anos atrás, velho, eu era vida louca. E achava que estava bombando, sabe? Catando mulherada, saindo. Graças a Deus, há uns 8 anos atrás, já não estava usando mais droga, estava mais estável e tal. Mas, velho, depois, quando eu tomei uma atitude de fé, entreguei minha vida a Jesus, eu descobri realmente que eu não sabia nada do que era a vida. Sabe por que eu posso falar para você que de fato viver é Cristo? Porque eu já vivi sem Ele e já vivi com Ele. E por isso eu posso falar com toda a convicção para você, cara, se você ainda não viveu com Cristo, você não sabe o que é a vida de verdade. Você é alguém bacana, legal, talvez, está fazendo teu corre, facu, pá, namoradinha, casamento, legal, velho. Mas você acha que realmente isso é a vida? É para isso que a gente está aqui, velho? Você acha que realmente esse é o propósito de ser quem você é? Você acha que é para isso que você foi criado? Só entende isso aqueles que decidem viver para Cristo, cara. Isso é uma escolha que você tem que tomar ao decorrer da tua vida. Agora, eu não vou falar sobre entregar a vida a Jesus. Se você quer tomar essa decisão, cara, fale com quem te trouxe aqui hoje na onda, enfim, ele vai te ajudar nisso. Mas eu quero falar com aquelas pessoas que já estão vivendo em Cristo, já entregaram sua vida a Ele. Sabe, cara, se você tem certeza que Deus é digno de receber o teu melhor, e você não tem dado a Ele o seu melhor, cara, você precisa tomar uma atitude na tua vida, velho. Na moral, você precisa tomar uma atitude na tua vida. Sabe por quê? Porque não adianta nada você ter certeza e não viver aquilo que você tem certeza. Não adiantaria nada, há 7 anos atrás, eu olhar para Lara e ter certeza que ela seria minha esposa se eu não tivesse corrido atrás dela e dado migué e a gente namorado e ter dado uma bitoquinha nela e tal, e a gente ter casado. Não adiantaria nada. Se você é alguém que enxerga o que Abel enxergou, enxerga o que Enoque enxergou, mas você não tem tido a atitude de Abel e a atitude de Enoque, e hoje você quer tomar uma atitude para ter a atitude deles, quer falar diante de Deus, Deus, eu me arrependo. Nós, como o Senhor se mostrou para Abel e para Enoque. Te louvamos por isso, Pai, porque isso não era algo que merecíamos. E pedimos, Senhor, também perdão por não estar oferecendo o melhor a Ti, por não estar vivendo os planos que o Senhor deseja que nós vivamos, ó Pai. As pessoas que estão em pé, Senhor, estão se colocando em cima desse arrependimento, ó Pai. A Tua palavra mesmo fala que o Senhor é fiel para nos perdoar de todos os pecados. Então perdoa, Senhor, a atitude errada que essa pessoa sentiu na caminhada contigo. Eu peço a Ti, Senhor, que a partir de hoje, o Senhor torne, Senhor, cada uma dessas pessoas, Abel e Enoque nos nossos dias. Gente que ofereça o melhor para Ti e gente que viva os Teus planos. Para que aí, então, por fim, possamos experimentar a vida boa, perfeita e agradável que o Senhor tem para nós, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, nos ajude a ter a atitude prática de fé. Nós sabemos, ó Pai, que fé não faz diferença nenhuma se não vier acompanhada de obras. Então que saiamos daqui, Senhor, impulsionados, motivados a ter as atitudes de Abel, a ter as atitudes de Enoque a partir de hoje, Senhor. Nós oramos, colocamos, ó Pai, o nosso arrependimento diante do Senhor e os nossos pedidos, ó Pai, diante do Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Pode sentar.